Bem, uma das bases para entender e treinar o seu corpo para o controle da ejaculação é o autoconhecimento. Você precisa se familiarizar com as respostas do seu corpo e desenvolver um controle sobre elas. É importante entender que a ejaculação precoce não vai desaparecer num piscar de olhos assim da tua vida. Você já deu o primeiro passo. Espero que a essa altura já esteja praticando os exercícios aí da ginástica pélvica. Fortalecer e conhecer essa musculatura já vai te ajudar a alcançar um controle ejaculatório maior. Mas nem todas as questões são físicas, por isso você também vai aprender a lidar com outras questões ao longo desse curso. O objetivo do curso é te fornecer uma alternativa de longo prazo e não uma correção curta e temporária. Para conseguir, então, resultados de longo prazo, você precisa desenvolver uma tolerância física e emocional para a estimulação sexual. Vamos entender o que é considerada ejaculação precoce e as suas origens. Em média, uma mulher leva cerca de 5 a 15 minutos para poder atingir aí o orgasmo. Então, se você quer basear a sua opinião em números, 5 minutos de penetração constante seria, teoricamente, o tempo mínimo para não ter uma ejaculação precoce. Independente do tempo, se você não está satisfeito com o seu controle, você pode treinar o seu corpo para atingir um controle maior. Vamos entender então por que os homens ejaculam rapidamente? Há vários estudos feitos a respeito da ejaculação masculina. O tempo médio para atingir a ejaculação fica entre 2 e 6 minutos após a penetração, se o homem não faz nenhuma tentativa de controlar isso daí. Isso pode não parecer muito, mas a maioria dos outros mamíferos ejacula dentro de 3 a 15 segundos. A razão dos homens e de outros mamíferos ejacularem tão rapidamente é bem simples: procriação. É por isso que os homens naturalmente chegam ao clímax muito antes das mulheres. Ele garante que a semente seja plantada. O sistema reprodutivo, ele é projetado para fazer exatamente o que o seu nome indica: reproduzir. Como cada função corporal, o sistema reprodutivo é o mais eficiente possível. Ejacular rapidamente nada mais é do que um funcionamento ótimo do sistema reprodutivo. É por isso que os homens mais jovens são mais propensos a uma experiência de uma ejaculação prematura. Além dessa questão biológica, temos também algumas outras questões sociais. Somente a partir do século passado, quando as mulheres passaram a conquistar a igualdade de direitos, é que começou-se a falar sobre a questão da ejaculação precoce. O prazer sexual da mulher nunca foi uma prioridade, nem para o homem, nem para a mulher. O sexo era uma atividade que tinha basicamente a função de oferecer prazer ao homem. Afinal de contas, não ficava bem socialmente uma mulher admitir que queria ter prazer. As coisas mudaram e agora é importante sim que o homem consiga também satisfazer aí a essa mulher. Não é que os homens de antigamente não tinham ejaculação precoce. Na verdade, eles tinham, mas só que eles nem estavam cientes do problema, já que o prazer da mulher estava em último plano ou em muitas vezes nem entrava no plano. Ainda bem que as coisas mudaram e que você é um homem consciente que está aqui para mudar essa realidade aí dentro do teu relacionamento. Ou seja, de certa forma, ejacular rapidamente é algo natural. Mesmo o homem médio que não considera ter uma ejaculação precoce, ejacula dentro de 2 a 6 minutos se ele não se controlar. Isso deixa apenas uma opção nesses tempos modernos: você tem que aprender a controlar a sua ejaculação, para dessa vez sentir muito mais prazer e, consequentemente, oferecer mais prazer aí à sua parceira. Fazer aquele sexo apaixonado por um período sem ejaculação, infelizmente, não vem naturalmente para a maioria dos homens. No entanto, condicione o seu pensamento para que, após muita prática, você comece a se controlar naturalmente. Existem 2 tipos de ejaculação precoce: a primária e a secundária. Veja se você se identifica em algum desses quadros. Bem, a ejaculação precoce primária é uma disfunção crônica que pode ter estado presente desde a sua primeira experiência sexual. Ela é caracterizada por início dos sintomas desde a primeira ou quase desde a primeira experiência sexual, persistência ao longo da vida e possivelmente um agravamento aí com a idade. Nesse caso, a ejaculação ocorre depressa demais, com menos de 1 minuto em 90% dos casos. Ou seja,
a ejaculação ocorre depressa demais em todas ou em quase todas as relações sexuais. Alguns homens ejaculam mesmo durante a fase das preliminares, isso é, antes da penetração, ou no primeiro contato com a vagina. 49% dos homens com ejaculação precoce afirmam que ejaculam antes da penetração, pelo menos ocasionalmente. Bem, o outro tipo de ejaculação precoce é a ejaculação precoce secundária ou adquirida. Ela é diferente, ela surge após um período de controle e tempo ejaculatório considerado normal. A sua manifestação ela pode ser gradual ou repentina. Pode estar relacionada com doenças endócrinas, como é o caso do hipertireoidismo, ou urológicas, como problemas anatômicos, como um frênulo curto, uma hipersensibilidade na glande ou uma fimose. Pode ainda estar relacionada com problemas neurológicos, psicológicos, ansiedade, estresse, depressão, cobranças, experiências sexuais traumáticas ou como efeito secundário de algum medicamento. A ginástica pélvica e as informações desse curso podem ajudar a amenizar ou eliminar por completo o problema. Para isso é importante que você tenha todo esse conhecimento que eu estou deixando aqui para vocês. Se você se identificou com a ejaculação precoce primária, que é a mais comum, agora já sabe que é um problema crônico e vai ter que trabalhar com empenho em cada uma das técnicas aqui ensinadas, tanto as físicas quanto as emocionais. Vai ter que ter paciência e disciplina. A boa notícia é que na maioria dos casos a solução é permanente e vai depender bastante aí do seu esforço e disciplina. Se você se identificou com a ejaculação precoce secundária, vai ter que fazer um trabalho de refletir e identificar quando foi que esse problema começou e descobrir o que está relacionado a ele. Provavelmente a solução vai vir da resolução desse problema. Se estiver relacionado a questões emocionais, como uma depressão, ansiedade no trabalho, problemas conjugais com a tua esposa, ou algum outro problema de saúde, você vai ter que trabalhar para resolver esses problemas e procurar uma ajuda especializada. Se o problema for ansiedade, você vai ter que começar a desenvolver um estilo de vida mais saudável, com menos estresse. Eu recomendo ainda a prática da meditação para esses casos. A meditação tem o poder de acalmar a sua mente e equilibrar o seu corpo. Já existem vários estudos científicos comprovando a eficácia da meditação. Se o problema estiver relacionado a um problema de saúde, você vai ter que tratar esse problema. Se estiver relacionado à depressão, vai ter que enfrentar o desafio aí de frente, de procurar um profissional para poder te ajudar. Vai ter que procurar um psiquiatra e um psicólogo. Uma coisa importante de se dizer, muitos homens não procuram falar a verdade sobre os seus problemas sexuais com médico ou psicólogo. Por quê? Porque tem vergonha. Deixa eu te falar uma coisa, esses profissionais eles não estão ali para te julgar. Eles estão ali para te ajudar e provavelmente eles já lidaram com muitos outros problemas dessa mesma forma que o seu. Seja sincero e converse abertamente com o seu médico. Ele é profissional e vai saber te ajudar. Vale muito mais a pena passar por um pequeno constrangimento que na verdade nem deveria te constranger. Afinal de contas, todo mundo tem aí os seus desafios para lidar com a sexualidade, do que passar anos sofrendo com constrangimentos muito maiores, com várias experiências sexuais frustrantes. Uma outra dica é procurar um endócrino nos casos de hipertiroidismo, pressão alta, diabetes, ok? Então faça esse trabalho de reflexão com seriedade e aceite ajuda, ok? Esse processo de autoconhecimento é muito importante. Na próxima aula nós vamos falar sobre o sistema simpático e parasimpático. Então você vai aprender bastante sobre o processo de excitação e de ejaculação e vai passar a entender um pouco mais sobre como ser capaz de controlar essa ejaculação. Te encontro então na próxima aula.